Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais poderosos e que, de forma silenciosa, move o nosso mundo moderno. Vamos falar sobre a máquina sem memória, as cadeias de Markov. E, para começar, já lanço uma pergunta. Seria possível prever o que vem a seguir, ignorando todo o passado e olhando só para o agora? Parece meio contraintuitivo, né? Mas essa é a ideia central por trás de tudo que a gente vai explorar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com um conceito fundamental, conhecido como a propriedade sem memória. Essa é a chamada propriedade de Markov, estudada lá no comecinho do século XX pelo matemático russo Andrei Markov. A ideia é que, para certos sistemas, o futuro depende unicamente de onde a gente está agora, e não de todo o caminho que foi percorrido para chegar até aqui. Então, o ponto crucial é exatamente este. É como se o sistema tivesse amnésia. Ele não lembra de como chegou na sua situação atual. A única coisa que importa para prever o próximo passo é o estado em que ele se encontra no presente. E só. Para deixar isso bem mais claro, vamos usar uma analogia do dia a dia. Imagina que o clima de amanhã só dependa do fato de hoje estar ensolarado ou chuvoso. Não importa se a semana inteira foi de sol ou de tempestade. Nesse modelo, o passado é simplesmente irrelevante. Agora que a gente já entendeu a regra principal, vamos ver as duas pecinhas que constroem qualquer cadeia de Markov, os estados e as transições. Um estado é um conceito surpreendentemente simples, sabe? Pode ser quase qualquer coisa. Por exemplo, o interruptor pode estar no estado ligado ou desligado. O preço de uma ação pode estar valorizando, neutro ou desvalorizando. Até mesmo o humor pode ser descrito como um estado, alegre, apático ou triste. São basicamente as situações possíveis do sistema. E essa imagem aqui ilustra de forma brilhante o segundo bloco de construção. Os círculos A, B e C são os estados que a gente acabou de discutir. As setas são as transições. Elas representam a probabilidade, a chance, de passar de um estado para o outro. Por exemplo, a chance de ir do estado A para o estado B. E é aqui que a mágica acontece. Qualquer sistema que possa ser descrito com esses dois elementos simples, situações possíveis e as chances de mudar entre elas, pode ser modelado como uma cadeia de Markov. E isso abre um mundo de possibilidades. Vamos passar para a nossa primeira aplicação e ver como isso funciona no mundo real e que lugar melhor para começar do que o mercado financeiro, um ambiente de altíssimo risco e velocidade. A variação dos preços das ações é muitas vezes descrita como um passeio aleatório. Isso quer dizer que, embora a gente não possa prever o próximo movimento com certeza, ele não é totalmente caótico. Ele segue certas probabilidades, o que o torna um candidato perfeito para ser modelado como um processo de Markov. E aqui a gente vê a grande virada de chave. A previsão tradicional tenta fazer o impossível, adivinhar o preço exato de uma ação. Já os sistemas que usam cadeias de Markov focam numa pergunta muito mais inteligente e prática. Qual é a probabilidade do próximo movimento ser para cima ou para baixo? A lógica é bem direta. Primeiro, se define os estados, como valorizando ou desvalorizando. Segundo, se calcula as probabilidades de transição com base em dados históricos. E terceiro, um algoritmo toma decisões de compra e venda em frações de segundo, apostando no movimento mais provável com base apenas no estado atual. É a simplicidade de Markov operando na velocidade da luz. Agora, vamos para uma aplicação que organiza a informação do planeta inteiro. O algoritmo PageRank, a fundação original do Google. Pensa só no tamanho do desafio. Como se decide entre bilhões de páginas qual delas deve aparecer no topo de uma pesquisa? Os fundadores do Google resolveram isso usando, adivinha só, uma cadeia de Markov. Essa imagem ilustra perfeitamente o conceito. A internet inteira pode ser vista como um sistema gigante onde cada site é um estado e cada link clicado é uma transição para outro estado. A solução é simplesmente genial. A importância ou o ranking de uma página é, na verdade, a probabilidade de um internauta aleatório que fica pulando de link em link acabar naquela página. Páginas com muitos links de alta qualidade apontando para elas têm uma probabilidade maior de serem visitadas e, por isso, são consideradas mais importantes. Chegando na nossa conclusão, a gente vê que as cadeias de Markov são como um motor oculto, encontrando padrões e probabilidade no que parece ser apenas o acaso. Então, os pontos-chave para a gente levar daqui são: a regra fundamental é a perda de memória. A estrutura é feita de só dois blocos, estados e transições. E é essa simplicidade que permite modelar sistemas imensamente complexos, do mercado de ações
a organização da web. E essa citação resume tudo. A vida é cheia de incerteza, mas ferramentas como as cadeias de Markov nos ajudam a entender a estrutura e as probabilidades que governam essa aleatoriedade toda. E, para finalizar, fica uma pergunta para reflexão. Agora que a gente conhece essa ferramenta, que outros sistemas ao nosso redor, desde padrões de trânsito até o comportamento do consumidor, poderiam ser mais bem compreendidos através da lente simples, de estados, transições e um futuro que depende apenas do presente? Fica a reflexão. Valeu!